A plenitude do caminho estreito, capítulo 39. Semeando no caminho. Jesus costumava falar através de parábolas. Um certo dia, seus discípulos perguntaram: "Por que falas por parábolas?" E Jesus disse: "Porque a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, porque eles não vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem." Jesus usava de parábolas porque aquele povo estava com o coração endurecido. Uma das parábolas contadas por Jesus foi a parábola do semeador, que está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Naquele dia, Jesus falou muitas coisas por meio das parábolas, que são ilustrações comparativas empregadas para explicar uma verdade. Jesus estava junto ao mar da Galileia e uma grande multidão se reuniu. Então, ele entrou em um barco e assentou-se. Jesus ensinou: "Eis que saiu um semeador a semear, e semeando algumas sementes, essas sementes se referem à palavra de Deus, caíram junto ao caminho. Então vieram as aves, são os espíritos malignos, e comeram-nas. E a outra parte das sementes caiu em pedregais, onde não havia muita terra." Jesus considera Satanás um abutre que rouba as boas sementes, não as deixando crescer, um abutre que tira do coração do homem a palavra de Deus. As sementes que foram semeadas entre os pedregais referem-se ao segundo grupo de pessoas que ouvem a palavra e logo as recebem com alegria. Começam muito bem, mas logo depois caem ao lado do caminho. Perseveram por pouco tempo, mas, como não possuem raízes profundas, logo saem do lugar. Vem a aflição ou a perseguição por causa da palavra, e a que foi semeada entre os espinhos é a que ouve a palavra. E se recebe a palavra, o solo é bom e fértil, com muita profundidade, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, detêm o seu conhecimento, detém o seu crescimento e ele se perde. Mas a que foi semeada em boa terra, uma terra preparada e arada pelo Espírito Santo da convicção por causa do pecado, este é o que ouve a palavra e a compreende, e dá fruto e crescimento ao cristão. A ideia é que se multiplica 100 vezes. O Espírito Santo se esforça para aumentar os 30 e os 60 e até que cheguem a 100 vezes. Quem ouve torna-se responsável, ou seja, deve obedecer e será deste modo julgado. Semear significa lançar e deitar sementes para que possam germinar. Nesta parábola, podemos ver que apenas cerca de 1/4 dos esforços despendidos terá êxito, enquanto os outros 3/4 fracassam. Espalhar a semente da palavra é a responsabilidade do crente, mas quem torna a terra preparada para que germine é o Espírito Santo, pois todo cristão deve praticar a semeadura, anunciando o evangelho da salvação, mas o livre-arbítrio é que definirá o seu futuro e como essa semente irá ser implantada. Se o solo estiver bom, então poderá vingar, mas se cair no meio de espinhos ou entre pedregais, não poderá vingar nem dar o seu fruto. Implantar a palavra nos corações é uma tarefa linda, mas feita com muito esforço, pois nem todos os aceitam de bom grado. Existem muitas pessoas cujos corações estão endurecidos, pessoas que dão lugar ao abutre,
ao inimigo que vem para tirar as esperanças e as alegrias. Mas não podemos desistir de semear. Devemos sempre nos lembrar de que algumas de nossas sementes irão vingar, e é por esse motivo que não podemos desistir nunca, pois os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. É nosso compromisso levar a semente desse evangelho transformador e que gera vidas. Mesmo chorando, mesmo cansados, mesmo entristecidos, devemos lançar a semente, e nós bem sabemos que aquele que tem posto a mão no arado não pode jamais olhar para trás. Nem todos entendiam as palavras ditas e ensinadas por Jesus, mas aos que foram revelados os seus mistérios, estes sim devem se tornar os seus semeadores. Lance a semente, tenha persistência e não se frustre, e não das sementes que não germinarem. Elas tiveram a sua oportunidade. Não desfaleça na obra do Senhor. Seja forte e constante, sempre firme e abundante, pois no final a sua recompensa será dada. Nem todas as suas sementes germinarão, mas as que germinarem, aceitando Cristo, essas com certeza darão muitos frutos. Seja um bom semeador e deixe que os demais o Espírito Santo faça por você. Apenas plante e entenda, não como meninos em Cristo, estes que acreditam que podem realizar tudo sozinhos, que são gigantes espirituais, imaturos espirituais, dizendo eu sou de Apolo, e outro, eu de Paulo. Porventura não sois carnais? Esse é o espírito que tem destruído as igrejas. Embora sejamos usados por Deus, somos apenas homens. Quaisquer que sejam os dons que cada pregador tenha, estes vieram do Senhor e não se devem às suas próprias capacidades ou méritos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esta passagem refere-se a Paulo, o fundador da igreja sob Cristo. Deus deu o crescimento, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus. O homem, pela sua própria habilidade, não pode dar o crescimento, independentemente de quanto ele plante ou regue. Espiritualmente falando, não podemos nos gloriar em nossas próprias obras, pois não são elas que nos trarão a salvação. Somos apenas servos e nosso compromisso é servir como Jesus fazia. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A partir desta declaração de Jesus, podemos concluir que precisamos usar de humildade e então nos posicionarmos como servos, pois apesar de sermos honrados pelo Senhor, apesar de sermos os seus cooperadores, não podemos nos autopromover em benefício próprio. Devemos priorizar o crescimento do reino de Deus e viver para a glória de Deus e não para a nossa. Deus está nesta última hora chamando trabalhadores para a sua seara, mas são poucos os que querem semear. Seara significa um campo semeado, ceifeiro é aquele que trabalha na ceifa, na colheita, campo de cereais, extensão de terras cultivadas. Talvez o campo seja sua casa, sua família, e muitos ainda não tenham sido germinados. Talvez o campo seja o seu bairro, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho. Jesus, o bom ceifeiro, te chama para trabalhar, pois você também já foi uma semente que se gerou e agora precisa dar os seus frutos na sua hora, na sua boa obra. Jesus via as grandes multidões com grande compaixão, tinha amor por elas. Semear a palavra de Deus na vida dessas pessoas era um gesto de amor. A seara é este mundo no qual vivemos e sabemos que existem tantas sementes que foram jogadas no solo e foram esquecidas, abandonadas no meio do joio. Almas que clamam por Deus precisam ser salvas. Por isso, trabalhai e orai na seara e nas vinhas do Senhor. Nós somos um grão que foi semeado e gerou fruto, portanto, pode gerar mais fruto. Precisamos gerar frutos para o seu reino, precisamos transbordar na vida das pessoas. Oremos para que Ele nos capacite como bons trabalhadores, adubando vidas com a sua palavra.
Deus nos chamou com o propósito de gerar vidas. Jesus é vida e tem prazer na vida. Eu vim para que tenham vida. Quando semeamos, estamos dando vida a corpos mortos, e aqueles que creem terão as suas vidas vivificadas, pois passarão da morte para a vida.